atitude? Na verdade, é mudando os componentes básicos das atitudes, né? As atitudes têm 3 componentes básicos. O componente cognitivo, que é a nossa forma de pensar, as nossas crenças, né? Então, o indivíduo que tem uma forma de pensar e uma crença da atividade física, se for positivo, ele já tem um bom caminho andado para as coisas acontecerem, essas mudanças. Caso ele tenha muita resistência por N motivos, evidentemente esse é um componente bastante significativo. O segundo componente para a mudança da atitude é o componente afetivo. Qual a relação afetiva que eu tenho com relação ao exercício físico? Eu tenho uma relação emocional, de sentimentos positivos ou não? Que te dá prazer? Com certeza. Se isso for positivo, obviamente é um segundo ponto favorável para que essas mudanças de atitudes ocorram. E o terceiro componente também fundamental é o componente comportamental, né? Que é a base da mudança que vai efetivar de fato as suas atitudes com relação à atividade física. Então, nesse componente comportamental é a tendência do indivíduo reagir ao processo de mudança. Então, se de fato ele estiver convencido dos 2 componentes anteriores com relação a essa mudança de atitude, isso vai empoderá-lo para, de fato, se envolver, se comprometer com a prática de atividade física. Mas não é simples. Com certeza não é, mas ele se propondo a essas mudanças, certamente isso será muito mais significativo e a tendência é se efetivar, né? Caso contrário, se for só uma mudança comportamental motivada por um aspecto temporal, tipo, vou à academia porque meu namorado está fazendo academia, então não é algo que eu, de fato, tenha buscado interiorizar como uma necessidade de mudança. Porém, se o meu médico me motiva pela busca da saúde, então, consequentemente, será mais fácil mudar de atitude. Por uma questão de saúde? Nem sempre, né? É preciso que o indivíduo se predisponha a fazer esse exercício interior de mudança das suas atitudes de fato. Ele é que precisa querer, ele precisa de fato. Lembra, o primeiro componente é o cognitivo. Então, como eu penso sobre isso? Qual a minha crença sobre isso? Eu, né? E não o que um terceiro me coloque. Apesar de o indivíduo de repente me colocar a justificativa, me colocar a importância, mas se eu não estiver consciente disso, num trabalho intrínseco, interior, né, provocando esse primeiro componente de mudança cognitiva, eu não vou me efetivar na prática do exercício físico. Maria Celina, e o exercício ele pode potencializar a saúde psicológica das pessoas? Certamente, na medida que a gente pratica uma atividade física, um exercício físico, nós estamos movimentando o nosso corpo. E ao movimentarmos o nosso corpo, estamos provocando inúmeras alterações fisiológicas, né? A questão nas alterações endócrinas no nosso cérebro, a própria ativação do metabolismo cardiovascular, e com isso vamos alterar o nosso humor de uma forma positiva, né? Apresenta-se alterações significativas do humor positivo, assim como alivia as tensões. Então, com isso, evidentemente, provoca nesse indivíduo um processo mais harmônico nas suas relações consigo mesmo, na relação com o próximo, na sua atividade diária. Então, evidentemente que o retorno, né, para o indivíduo que pratica um exercício físico, os efeitos dele, que potencializa nesse sujeito, melhora no seu quadro emocional, certamente. Tem pacientes que fazem terapia e são incentivados à prática de exercício físico? Certamente, uma vez que a prática do exercício físico potencializa um quadro muito interessante a nível harmônico do quadro emocional do sujeito, evidentemente que no atendimento psicoterápico, inúmeros psicólogos e psiquiatras também acabam por indicar a atividade física, recomendando como um tripé num processo terapêutico, inclusive, para esse sujeito, levando em consideração que vai auxiliar, vai potencializar, agregar, ao seu tratamento uma condição de qualidade de vida muito mais interessante.
Eu sou a Amanda e queria saber como manter uma rotina de exercício físico na correria do dia a dia. Legal a sua pergunta. Respondendo a você, com certeza estaremos colaborando com N pessoas que têm problemas semelhantes ao seu. Na verdade, a gente procura se acertar dentro do nosso horário, a nossa rotina, né? Nossa dinâmica de trabalho e compromissos, que, na verdade, aquilo que é rotina, fica fácil a gente se organizar. E é por isso que as pessoas, às vezes, frequentam academias, né? Alguns clubes específicos para alguma atividade diária ou 3 vezes na semana, que normalmente as pessoas o fazem. Mas às vezes nem dessa forma dá pra gente se organizar, porque surgem aqueles compromissos inesperados. O que é importante é você se manter fiel à prática de algum exercício físico. Mesmo que você frequente uma academia ou outros tipos de mecanismos, né? Você deve também procurar se organizar para estratégias que irão surgindo inesperadamente, uma necessidade de você se adequar e não deixar de fazer atividade física. O que é recomendado? Dentro do seu próprio ambiente, né, de residência, aquilo que é possível. Às vezes, se você tem uma bicicleta, faça uma bicicleta. Se você no seu quarto fazer algumas flexões, né, alguns abdominais, ou no fundo do quintal tem uma possibilidade de você bater uma bolinha, jogar um basquete. Se for no período noturno, na madrugada, no horário que é inviável, assim, muitos ruídos que vá comprometer não só o seu familiar, mas também a vizinhança, procure talvez algo no seu próprio quarto, né? Algo que você possa estar adequando e se adaptando, mas não deixando de praticar um exercício físico. Sem dúvida, o exercício é fundamental para a manutenção da saúde. Ele está diretamente associado à nossa saúde física, mental e social. Torne-se ativo e usufrua de todos esses benefícios. E o programa de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas na semana que vem tem mais. Vamos falar da busca do corpo perfeito. Até lá! Mexa-se!